A gente continua aqui com o nosso giro de manchetes, destaques e informações, e a gente volta a falar da taxa das blusinhas agora com uma outra conotação, com umas outras explicações, porque volta ao centro do debate então com novos dados sobre impacto em preços, consumo e empregos, e agora a discussão é sobre o efeito disso na economia brasileira. E quem vai ajudar a gente a entender esse cenário, o que pode mudar daqui para frente, é o economista Jason Vieira, que eu já entrevistei bastante, falando sempre sobre economia, bolsa de valores, sobre dólar, e agora a gente fala sobre taxa das blusinhas. Um prazer enorme estar com você aqui, Jason. Muito bom dia. Bom dia, Jason. Bom dia, obrigado pelo convite. Ô Jason, então para a gente começar mesmo falando sobre o efeito disso, né, da taxa das blusinhas na economia brasileira, para a gente começar a destrinchar esse assunto. O que você pode falar desse efeito, então? Ele não teve efeito nenhum a não ser a proteção do varejo, mais nada. Mas ele não protegeu empregos no varejo, ele protegeu, na verdade, ganhos do varejo. Então, a promessa que foi feita, a premissa com qual foi trabalhado, que era a proteção dos empregos nacionais, a proteção da indústria nacional, a indústria nacional praticamente não mexeu, não fez diferença nenhuma, e em relação aos empregos, os efeitos foram nulos. Ou seja, a taxa das blusinhas em si, ela teve dois efeitos na economia brasileira. Ela teve um efeito inflacionário e ela teve também um efeito arrecadatório. De restante, nenhum efeito. Então, a gente tem dados sobre quais são os produtos mais procurados no varejo dentro desse comércio eletrônico? O que as pessoas mais buscam comprar nesse tipo de importação? Nos últimos dados que nós observamos, normalmente são peças de roupa de baixo valor agregado. Por isso que brinca-se muito dizendo a taxa das blusinhas, até porque uma das coisas que mais se procurava nisso eram roupas de baixo valor. Tinha até algumas brincadeiras, alguns memes que você via no Instagram, na internet, esse tipo de coisa, das pessoas comprando a roupa na Temu, comprando na Shein, comprando esses lugares e vindo uma roupa completamente diferente. Mas sempre eram roupas de baixo valor agregado, que às vezes no Brasil eram coisas que tinham um preço muito absurdo comparativamente. Você tem eletrônicos de pequena monta também, ou seja, normalmente carregadores, cabos, celular de baixo valor. Então segue mais ou menos essa linha. Era a linha mais de vestimenta, isso eu estou falando obviamente, tem muito mais coisa, mas são as que tinham que tinham uma demanda mais concentrada, são as roupas e também os eletrônicos. Ô Jason, e você enxerga o e-commerce como um motor de produtividade no país? Porque a gente viu que com a pandemia a internet se tornou um boom, né? Depois foi voltando mais às lojas físicas, mas você enxerga o e-commerce como um motor da produtividade para o país? É um motor para a produtividade de qualquer lugar do mundo. O e-commerce se tornou um novo modal de compras. Isso já vinha acontecendo, obviamente, antes da pandemia. O e-commerce já estava crescendo de maneira bastante acelerada durante o período pré-pandêmico, mas durante, obviamente, o período pandêmico, você teve um catalisador muito importante, que foi a própria pandemia, a questão do modo questionável, muitas vezes, de como foi lidado essa questão. Então, nesse cenário, o e-commerce ainda faz um papel muito importante, porque ele continua sendo modal de compras e entregas muito forte. Muitas vezes, diferente do que se via antigamente, você via, por exemplo, na época da Black Friday, você tinha a Black Friday e a White Monday, a Cyber Monday. Cyber Monday era quando as compras do varejo eletrônico. Hoje em dia, a Black Friday basicamente é compra no varejo eletrônico. E você tem também outro fator importante, o varejo eletrônico ele está praticamente substituindo o varejo físico em diversas localidades. Isso porque você tem custos, o mesmo custo de logística e de armazenagem que você tem do varejo físico, você tem do varejo eletrônico. Só que o varejo eletrônico você atende uma gama de cidades, de localidades que o varejo físico não atende. E você teve também, por causa do varejo eletrônico, diversas localidades de varejo físico fechando. Então, sim, praticamente já está embebido na economia mundial, não tem como mudar isso. E aí vem um ponto polêmico também nessa história toda.
É dentro desse cenário que nós estamos tendo os nossos Correios aqui no Brasil deficitários. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, tudo que está conectado a entregas está performando positivamente, e aqui no Brasil, só os setores privados. Ô Jason, saindo um pouquinho dessa taxa relativa às importações e focando no e-commerce, quando a gente tem, por exemplo, empresas que têm tanto o comércio eletrônico quanto o comércio físico, vou exemplificar aqui como uma drogaria, por exemplo. Isso já acontece, os nossos ouvintes às vezes mandam aqui relatos de casos assim. Se você vai à drogaria física, você consegue comprar um determinado produto por um preço X. E aí, muitas vezes, o próprio atendente da farmácia ali do estabelecimento fala assim, você chegou a ver o preço no nosso site ou no aplicativo? Aí, quando você entra, realmente, o preço no aplicativo é mais acessível. E muitas vezes a pessoa faz a compra online dentro do próprio estabelecimento e pede para ser retirado o produto no estabelecimento físico e assim ela consegue um desconto na compra do produto. Qual que é a lógica desse tipo de situação? Tributária. Você tem um tratamento tributário diferente para as vendas online e, nesse sentido, você tem o incentivo que as empresas vendam online. Então, pelo tratamento tributário que elas têm, é mais vantajoso que a empresa venda nessa plataforma. E muitas vezes, eu já vi outra coisa acontecendo, quando você vai em algum local e as pessoas, eu queria fazer um cadastro seu. Não, mas por que você quer fazer um cadastro meu? Não, porque para nós aqui da loja e tal. Por quê? Na verdade, eles estão te vendendo aquilo online. Você está retirando na hora, você está pagando ali na hora, mas você está comprando online. Por conta desse tratamento tributário. Exatamente. Isso acontece em lojas, na farmácia acontece bastante, supermercados. Eu recentemente fui comprar uma coisa numa rede famosa aí, que está até meio problemática, e eu olhei o preço no aplicativo e não me liguei que era só compra online. Quando eu fui passar no caixa, eu falei, não, isso aqui é para comprar na compra online. Eu falei, mas aí? Eu falei, dá o seu CPF. Eu dei o CPF, pronto, já passei para você. Olha só, mas então, esse tipo acontece muito disso. Mas esse tipo de mecanismo precisa ser informado ao consumidor, né? Eu preciso saber realmente para que está sendo usado o meu cadastro. No caso da farmácia, por exemplo, eles muitas vezes informam, mas muitas vezes, especialmente em lojas, não informam. Eles são lojas de celulares, esse tipo de coisa, eles, em tese, eles estão te vendendo online e te entregando na hora. Puxando o gancho, então, aí assim, muitas vezes... Perdão, Muitas vezes, na verdade, a questão só é que muitas vezes esse cadastro, muitas vezes, é algo que acontece naturalmente, né? Só que às vezes a gente não sabe o motivo. Entendi. Puxando o gancho aí da tributação, então, a atual estrutura de tributação sobre importações, no seu ponto de vista, ele é eficiente do ponto de vista econômico? E emendando com mais uma pergunta, se existe ou se existiria um modelo mais equilibrado entre arrecadação, competitividade e acesso ao consumo? Bom, aí nós vamos entrar numa polêmica complicada, porque o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em termos de importações. Assim, ele é comparativo a países não democráticos. Nós somos uma economia extremamente fechada e aí nós temos um outro problema. A nossa indústria, na verdade, ela não é necessariamente uma indústria de produção. É o que a gente chama de indústria de assemblagem. Ela é uma indústria que ela é muito voltada à montagem, especialmente de eletrônicos. Nós não temos uma indústria de eletrônicos no Brasil. Nós não fabricamos nada no Brasil, nós montamos aqui. E por que nós montamos? Por que fica essa diferença entre CBU e CKD? Por que nós, ao invés de trazermos o produto pronto, nós trazemos para cá e fingimos que fazemos aqui? Tratamento tributário. Então, é só por causa desse imposto, dessa economia ser extremamente fechada a economia brasileira, que nós fazemos um tratamento tributário diferenciado na hora de montar aqui no Brasil as coisas. Tá certo, então, Jason.
A gente está com o nosso não ajuda. tempinho um pouco corrido por aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação. O Jason, economista, que participou daqui, trazendo, o Jason Vieira, que participou aqui trazendo esclarecimentos sobre as taxas de importação. Muito obrigada pela sua participação. Jason. Até a próxima.